Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O nosso IL Flash hoje começa com o texto da Juliana Bravo, que é uma resenha do livro O Padrão Bitcoin, a alternativa descentralizada ao Banco Central. É um livro que analisa e sustenta, desfralda a bandeira do Bitcoin, que é um tema que os libertários principalmente vêm desfraudando bastante em função da resistência que impõe ao paradigma das moedas estatais. E, portanto, é uma tese que os que defendem uma visão mais privatista vêm defendendo como algo que deveria ser bastante valorizado e apreciado e adotado no mundo atual. Não é um tema consensual no meio liberal, gera debates, gera discussões, mas é uma alternativa disruptiva, uma proposta interessante que está aberta aí ao debate, e o livro trata sobre essa alternativa, as chamadas moedas digitais, né, essa alternativa, as criptomoedas aos bancos centrais e às moedas estatais, cuja emissão é centralizada nas mãos do Estado. Por falar em Estado, o Estado brasileiro vem sofrendo de uma completa esquizofrenia no quesito divisão de poderes. A nossa democracia representativa está precisando ser ressuscitada, não é nem salva. Eu gosto, lamento, na verdade, não lamento ter de dizer isso. E diante desse cenário, manifestações populares de rua foram convocadas para o próximo dia 4 de junho em várias cidades do país. E o objetivo dessas manifestações é protestar contra esse autoritarismo do Poder Judiciário que se cria em função de uma inércia do Legislativo, uma quase completa inércia do Legislativo, e uma conivência de parte do Poder Executivo. E diante desse cenário, dessas manifestações, nós temos o texto do Roberto Rachevsky, Justiça, Censura e Projeto de Poder. O texto diz que o que nós temos visto no Brasil é que gente como nós, que não temos o privilégio indecente, diz o Rachevsky, de sermos amigos do rei, seremos punidos, mesmo se não violarmos lei alguma. Basta que um dos integrantes da Corte Suprema nos considere inimigos relevantes do plano de poder do PT e dos seus agregados, que nomearam vários desses ministros ao Supremo. De maneira que a situação é muito grave e merece uma resistência. E o Rachevsky defende que as pessoas devem ir às ruas. Ele apenas faz um questionamento do lema adotado pelas manifestações Justiça, Democracia e Liberdade, porque ele prefere uma abordagem mais individualista, típica do objetivismo, dizendo que ele está indo pela própria liberdade, pelas próprias prerrogativas, mas que indiretamente isso beneficiará a todos. Todos gozarão do mesmo direito, do mesmo respeito como indivíduos, a sua dignidade, a sua liberdade, ao seu livre-arbítrio, as suas decisões, a sua autonomia. E segundo o Rachevsky, já deveríamos ter ido às ruas muito mais cedo, porque já faz tempo que esses princípios estão sendo sistematicamente alvejados e violados, sobretudo pela Suprema Corte Nacional. Um ditador que destroçou todos esses princípios em Cuba, que muitos dos nossos esquerdistas e petistas ardeiam como sendo uma referência, foi Fidel Castro. Aí nós temos uma republicação de um texto sobre ele, do Luan Esperandio, A Verdade sobre Fidel Castro em 5 Fatos. É um texto que mostra a verdade sobre as perseguições de Fidel Castro aos cubanos resistentes, às minorias, os milhões que Fidel Castro acumulou como ditador, e é mais um retrato do que acontece de fato nos regimes socialistas, onde as suas cúpulas, os seus ditadores, criam um abismo em relação ao resto da sociedade e acumulam verdadeiras fortunas. Por falar em socialismo, mais um texto da Juliana Bravo, uma resenha, Hayek e os erros fatais do socialismo. A obra Os Erros Fatais do Socialismo, publicada originalmente em 1988, do Friedrich August von Hayek, o grande economista austríaco, é o objeto de análise desta resenha, e a obra argumenta que a nossa civilização depende não apenas para a sua origem, mas também para a sua preservação
de uma ordem de cooperação humana, uma ordem que não resulta de um design planejado centralmente, mas se desenvolve de forma espontânea por meio de práticas amplamente transmitidas através das gerações. É a visão evolucionista hayekiana que ele usa para respaldar a sua defesa da ordem espontânea contra uma ordem fabricada, racionalista, desenvolvida de gabinete para ser aplicada a toda a sociedade. Também uma resenha, nós temos o texto do Luan Esperandio, A Revolta de Atlas, a obra-prima de Ayn Rand. É um texto que analisa esse romance, que é o romance mais famoso, provavelmente, da romancista e filósofa objetivista Ayn Rand, a inspiração do nosso Rachevsky, que, aliás, lançou recentemente o livro grego O Frade e a Heroína, em que a heroína é a Ayn Rand. E o Luan analisa aqui esse romance e os princípios objetivistas, a forma como eles ressaltam do conteúdo do texto, o objetivismo que é uma das filosofias que defendem a liberdade individual. Quem absolutamente não defende a liberdade individual é o ditador da Venezuela, que esteve no Brasil agora, nesses últimos dias, Nicolás Maduro. Esse é o tema do artigo da página Liberalismo Brazuca, a longa lista de maluquices de Nicolás Maduro. E o texto elenca algumas das excentricidades que o ditador venezuelano já disse. Uma vez ele falou que o Hugo Chávez, o seu antecessor, se transformou num passarinho para conversar com ele. E aí também Maduro tentou controlar a inflação cortando os zeros das moedas, declarou que foi a intervenção divina do Hugo Chávez que fez a Igreja Católica escolher o Papa Francisco como Papa, fez uma versão da música Despacito para promover a sua Assembleia Constituinte, o que revoltou o autor da música, Luiz Fonsi. Um monte de loucuras que até o Pepe Mujica, que era de esquerda, é de esquerda no Uruguai, ele descreveu o Maduro como louco feito um bode. Acusou os Estados Unidos de contaminarem Hugo Chávez com câncer, de sabotagem aos caixas rápidos da Venezuela, de estar por trás dos protestos contra o seu governo, né? Já disse que viajou no tempo e viu que no futuro estava tudo ótimo. É o tipo de discurso que até, por exemplo, o ditador da Coreia do Norte usa, essas maluquices que tratam os líderes da ditadura, do regime autoritário, como se fossem quase que divindades com poderes sobre-humanos. Ele viu que o futuro estava ótimo, mas esqueceu de dizer aos seus compatriotas que, de acordo com a Universidade Católica André Bello, como diz o artigo, a pobreza já atinge 96% dos venezuelanos. 96%. É uma crise humanitária de apocalípticas proporções, causada pelo socialismo. E é bom que se enfatize isso. Mudando totalmente de assunto, na liderança do IL Flash de hoje, nós temos o texto do Gustavo Martins, que também é uma resenha, do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. É um livro do Jordan Peterson, psicólogo clínico e professor da Universidade de Toronto, que é considerado hoje um dos pensadores mais populares do mundo, tendo sucesso em ajudar os seus clientes como profissional de saúde, os seus alunos como professor e milhões de espectadores e telespectadores com as suas palestras e os seus vídeos. O livro surgiu porque ele tem um hobby de responder perguntas anônimas num site chamado Quora e viu que as respostas ganhavam repercussão, começou a compilar essas respostas, enxugá-las e simplificá-las até que elas se tornaram 12 regras que ele considera interessantes para as pessoas viverem as suas vidas com mais tranquilidade e com mais sucesso. Então, fica aí a dica da resenha. Esses foram os artigos do IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos textos publicados pelo Instituto Liberal e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.